Dizem que a cura do câncer já foi descoberta, mas que não foi comprovada ainda pela Anvisa. De um lado, relato de pessoas que juram ter se curado, e do outro, médicos e laboratórios afirmando isso nunca funcionou. O assunto desse vídeo é muito polêmico e alvo de muitos debates até hoje. Afinal, a fosfoetanolamina cura o câncer? E no meio dessa polêmica surgiu um homem aqui de Santa Catarina que decidiu agir. Ele fabricava as pílulas em casa e entregava para quem pedisse para ele. E tudo isso com um único propósito: ajudar a curar as pessoas com câncer sem cobrar nada em troca. E essa aí é a história de Carlos Kennedy, o catarinense aqui da cidade de Pomerode, que desafiou o sistema em nome da vida. Olha, pessoal, essa história aí ela é muito interessante, então fica aí comigo porque eu quero saber lá no final a tua opinião sobre esse tema, beleza? Então roda a vinheta. Fala, meus queridos! Tudo certo aí com vocês? Eu sou o Carlote, aqui do canal Mundo SC. E você que não conhece o canal ainda, esse é um canal que conta histórias, lendas e curiosidades aqui do estado de Santa Catarina. E olha, meus queridos, esse vídeo é muito polêmico e muito sério. Você acha que a cura do câncer existe? Você já ouviu falar da fosfoetanolamina sintética? Pois é, acredita que muitas pessoas relatam ter curado o câncer com essa pílula. Sabia que um homem de Pomerode chegou a produzir e distribuir de graça para quem precisasse? Olha, pessoal, esse aí é um tema aí de muito debate até os dias de hoje. Mas se ficarem aqui comigo, eu vou contar essa história e tudo aí para vocês entenderem. Beleza? Então já aproveita, curte aí esse vídeo, compartilha e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Mundo SC. E o abraço do dia aqui vai pro meu amigo Heron. Grande Heronildo, hein? Que deu essa dica aí desse grande tema, né? Que foi falado aí uns anos atrás. E é muito interessante essa história, vocês vão ver hoje, vão acompanhar comigo. Então obrigadão aí, Heron, pela dica. E vamos para essa história então. Vamos lá! Você já ouviu falar da história de um homem em Pomerode que ficou conhecido como o fabricante da cura do câncer? Pois é, parece até um roteiro, né, de filme de ficção científica. Mas não, aconteceu de verdade aqui em Santa Catarina. E o nome dele é Carlos, meu xará, que é um morador comum, né, um representante comercial, vida tranquila. Até que um dia a vida dele cruzou com algo que parecia mágico. Uma tal de fosfoetanolamina sintética, apelidada de pílula do câncer. Mas para que é essa fosfoetanolamina? A princípio, era para utilização em pacientes com tumores sólidos confirmados por biópsia. Mas logo, essa fosfo viria para dar o que falar. E assim, pessoal, nem toda a história, né, de cura começa dentro de um hospital. Algumas nascem no desespero de um filho diante da notícia que ninguém queria ouvir. Era 19 de março de 2007, na cidade de Pomerode, quando a vida do meu xará Carlos, que tinha fé inabalável, mudou completamente. E naquela manhã ele recebeu o diagnóstico da mãe dele, câncer no útero. E os médicos foram diretos com ele. O coração dela era fraco demais para uma cirurgia. Quimioterapia? Impossível. A única opção mesmo seria uma radioterapia. E nem para curar, né? Mas apenas para dar uma qualidade a mais de vida para ela. Mas Carlos não aceitou aquilo como sentença. Ele acreditava que de algum jeito a cura existia e ele a encontraria. Foi então que, em meio às suas buscas, Carlos ouviu falar de uma pesquisa feita na Universidade de São Paulo, a USP, em São Carlos. E o grupo de cientistas liderado pelo professor Gilberto Orivaldo estava estudando uma substância chamada de fosfoetanolamina sintética, uma molécula que, segundo estudos preliminares, ajuda o corpo a combater o câncer. Mas veja como a substância funciona no corpo humano. A substância, feita à base de princípios ativos usados nos cosméticos, por exemplo, age diretamente nas células cancerígenas. É como se as cápsulas grudassem sinalizadores nessas células.
Com isso, elas chamam mais a atenção do sistema imunológico, responsável por combater e destruir os tumores. E essa substância vinha das pesquisas, né, da Universidade da USP, lá em São Paulo, desde os anos 90 já. E o professor Gilberto produzia em laboratório, distribuía para pacientes e a coisa foi ganhando fama, de boca em boca, de pessoa em pessoa, mesmo contra o sistema, com contestações de oncologistas e a própria Anvisa. A eficácia comprovada não existe em estudos. Segundo o Ministério da Saúde, a fosfetanolamina é vendida como a esperança para o combate ao câncer e o Instituto do Câncer anunciou que não houve eficácia suficiente para o produto ser recomendado. Mas você já sabe, né? Quando alguém está doente e vê um familiar sofrendo, qualquer raio de esperança vira uma luz gigante. E foi assim que a notícia chegou até Carlos, lá em Pomerode. Ele não pensou duas vezes, entrou em contato com o professor e conseguiu algumas cápsulas ali para sua mãe. E um amigo meu, aqui de Blumenau, ligou me falando de um cientista da USP de São Carlos que tinha um remédio, uma pílula do câncer. Ok, eu já pedi para ele imediatamente o número. E o que aconteceu depois pareceu para muitos um milagre, tá, gente? Pouco a pouco, a mulher que mal se levantava da cama começou a recuperar as forças, voltou a sorrir, a caminhar e até capinar. Quando veio o remédio, numa quinta-feira, ela começou a tomar à noite, na sexta. No sábado de manhã, minha esposa veio me dizer: Carlos, a tua mãe não quer mais nem tomar o remédio, ela disse que nada mais adianta. Carlos insistiu que a mãe continuasse tomando o suplemento. Segundo ele, em alguns dias, ela já conseguia ficar em pé, sem a ajuda de ninguém, e começou a se alimentar direito. 18 dias após estar tomando a fósforo, para minha surpresa, um dia eu chegando em casa, minha mãe já estava andando, já comendo normalmente, e eu cheguei em casa e minha mãe estava no canto do quintal, segurando uma enxada. Eu disse: mas mãe, o que a mãe está querendo fazer? Ela disse: eu vou dar uma capinadinha. Eu disse: mãe, a mãe está se recuperando, mãe, não está curada ainda. Eu já dava a minha mãe como curada, porque há 18 dias anteriores ela nem sequer saía da cama, né? E em pouco tempo, os exames mostraram ela estava curada do câncer. E como não podia deixar de ser, a notícia correu pela pequena cidade de Pomerode como um sopro de esperança. Famílias inteiras começaram a bater na porta de Carlos pedindo ajuda também. Imagina a situação, né? Ele curou o câncer da mãe e sabia que poderia curar outras tantas pessoas. Pessoas que estavam, passando por essa maldita doença também. E a população não acreditava em ver a mãe de Carlos de novo caminhando pela cidade sorridente. E claro, que esse caso ele foi caindo aí na boca do povo. Muitas pessoas, minha mãe era muito conhecida em Pomerode, perguntaram o que a minha mãe fez. Sabiam do caso da minha mãe e quando começaram a ver ela andando normalmente pela cidade, perguntaram: o que a tua mãe fez, né? Aí eu comentei e muitos me disseram: olha, eu tenho um amigo, eu tenho um pai, eu tenho um filho, né? E eu disse: olha, consegue isso para mim? E ele, movido por gratidão e empatia, decidiu fazer algo impensável: aprender a fabricar a substância para ajudar outras pessoas. Sabendo da repercussão do uso do tratamento pela mãe, o pomerodense quis levar para frente a descoberta. Pediu novas remessas para o cientista Gilberto Queriti, da USP em São Carlos, que negou por ter atingido o limite de produção. A partir daí, que veio a ideia que poderia mudar a vida das pessoas que passam pelo câncer. O doutor Gilberto me disse: olha, não é que a gente não quer, a hora que alguém parar, terminar o tratamento, são 6 meses para todos os pacientes, né? Mas havia muita gente indo lá procurar também, e a única maneira, então, era eu, eventualmente, produzir aqui em Pomerode. E olha, ele não era cientista, não tinha formação acadêmica, mas tinha uma coisa que mexe muito mais do que diploma: a empatia. Então ele foi para São Paulo e realmente começou a aprender a manipular a substância. Comprou cápsulas, montou uma espécie de laboratório improvisado. E com a ajuda da esposa, Aridina, lá nos fundos da casa deles, começou a fabricar as pílulas. Sem fins lucrativos, sem interesses comerciais, apenas o desejo genuíno de salvar vidas. E ele distribuía, não vendia nada, não era uma indústria, não fazia propaganda. Ele dava as cápsulas. E, para muitos que recebiam, aquilo não era só uma cápsula branca e azul. Era esperança, era fé.
Carlos e Aridina passaram anos trabalhando de forma voluntária, passaram anos produzindo as cápsulas que estariam curando seus entes queridos. Então não demorou muito para que a casa deles virasse um ponto de esperança, uma espécie de farmácia da fé, onde cada pote entregue era recebido com lágrimas e gratidão. Mas claro, né? A história não para por aí, porque a esperança é poderosa, mas a ciência cobra provas. E aí que começou o conflito. Enquanto umas diziam que estavam melhores, que já não sentiam mais nada do câncer, outras relatavam que não sentiam nada. Enquanto alguns juravam que aquilo era um milagre, laboratórios e médicos diziam: calma, não é assim que funciona. Não temos ensaios clínicos e não sabemos dose, não sabemos efeitos colaterais. Não dá para chamar de remédio. E o que aconteceu então? Em julho de 2015, uma denúncia levou a polícia até a casa de Carlos. A vigilância sanitária prendeu tudo e a acusação era grave: produção ilegal de medicamentos sem autorização da Anvisa. Então ele foi preso em flagrante e o homem, que até então era visto como um anjo por alguns, passou a ser tratado como um criminoso por outros. Carlos foi preso e passou 17 dias atrás das grades, acusado de falsificação. E aí a coisa tomou proporções nacionais e até internacionais sobre a fosfoetanolamina. Virou debate de congresso, reportagens em rede nacional, médicos de um lado e pacientes do outro, e políticos no meio, né? Teve juiz que liberou cápsula para alguns pacientes, teve projeto de lei para liberar a fósforo e teve manifestações nas ruas. Foi um turbilhão, gente. Eu fiquei de cama com o tratamento médico. Consegui algumas cápsulas da fósforo, alguém conseguiu para mim. Em 2 dias eu estava de pé. Já no segundo dia que eu comecei a usar a fósforo, eu já senti mudança, já me senti forte, as dores já saíram, já sumiram. Mas no fim das contas, os testes oficiais não foram feitos pelos órgãos regulamentares. Sabe como é, né? Existe todo um sistema, se é que a gente pode dizer que é assim, né? Que não seria, não é e não será fácil de comprovar uma cura de câncer. O governo mandou analisar a substância, pesquisadores fizeram estudos clínicos e a conclusão foi dura. Não havia provas científicas de que a fósforo funcionava contra o câncer. Seus pacientes têm perguntado para o senhor se é interessante usar. Não é interessante tomar porque não foi testado nem a segurança nem a eficácia. Então eu, como médico, não posso prescrever nem recomendar de forma alguma isso. A gente obriga por judicialização a entregar um remédio que a gente não tem a menor percepção se é seguro e muito menos se é eficaz. E pior, tá? Concluíram que algumas cápsulas foram feitas em laboratórios que não estavam adequados e que tinham problemas de pureza e até risco de saúde. Tá bom, né? Até o Drauzio Varela tá ali no meio dessa galera, né, que protege contra a fósforo. Eu hoje vou falar outra vez da fosfoetanolamina, uma droga que só me causou problema porque as pessoas me xingam quando eu digo que não existe um remédio só capaz de curar todos os casos de câncer. E que o fato de você ter um remédio que trata ratos no laboratório e usar esse remédio para tratar a gente sem fazer nenhum estudo é um absurdo. Se você já está numa situação que você sente que a sua vida vai acabar e você deposita toda a esperança num sonho falso, você mais tarde vai se decepcionar e aí vai ser muito pior. E até engraçado ele falar ali de testes de ratos para depois testar em humanos, mas não é assim já feito com outros medicamentos? E se você for ver esse vídeo lá no YouTube, no canal dele, espie os comentários. São milhares e nenhum que concorde com as falas deles, além de pessoas curadas se manifestarem ali também. Olha, as pessoas que utilizam essa pílula, eu não concordo nada com isso. Aliás, até hoje, não entende o porquê uma medicação que faz bem não passa pela aprovação da Anvisa. O criador da pílula, Gilberto, já tentou de tudo, só que nada vai para frente. E diz que se depender do Brasil, não teremos essa solução tão cedo, né? Só para alegrar todo mundo e não preocupar muito aos nossos centros de pesquisa, nós já começamos a fazer dados clínicos, talvez no México, Coreia e talvez o Canadá. Vai ser paralelo, porque não dá para confiar
no que vai ser feito no país. Tem que ser feito em vários lugares. Tem que ser feito em vários lugares. Uma coisa que não dá para entender é como é que eles podem dizer que não existem testes comprovados se já está há mais de 25 anos isso sendo usado com vários relatos de cura do câncer. Relatos de sucesso é o que mais tem nesses últimos anos. Mas isso não serve como um teste. Precisa ter uma canetada ali de alguém, né? Poxa, mas também é sacanagem, né? Ah, porque não foram realizados ensaios clínicos. Mas então pega essa fósforo e faz o teste, comprova. Mas é claro que um ok desses aí ia mexer muito, né, com a indústria farma. E olha só o que acham as pessoas que não tinham uma outra saída a não ser tomar a fósforo. Olha o que elas dizem. Essa foto sou eu. Enquanto eu estava há um mês atrás, eu estava nessa condição. Sem tomar Na fósforo? UTI, sem a fós. Eu estava nessa condição há um mês e meio atrás. Aí você decidiu tomar fósforo? Sim. Tentaram de tudo até recorrer à fosfoetalonamina. Você passou por vários tipos de tratamentos. Eu passei por tudo que a medicina clássica oferece. Que impacto teve a fósforo na sua vida? Muito grandioso. Uma paciente que não tem mais nenhuma possibilidade. Quando eu vi a cápsula da fós a primeira vez, eu encarei aquilo como a cápsula da esperança. Você parou com a medicação convencional? Isso. Você não toma mais nada? Não tomo. Só a fósforo? Só a fós. Que melhora você atribui ao uso da fosfoetalonamina? Como foi um período curto, só 38 dias, o que foi muito claro foi a ausência de dor, melhora no quadro geral, a disposição, massa muscular. Eu recuperei muito da massa muscular que eu havia perdido, né? Eu era uma caveirinha, assim, não tinha carne, era pele e osso. A minha convicção é de que a fosfo, ela é uma substância extremamente promissora para o tratamento do câncer. Você sentiu isso na pele? Eu senti isso na pele. Claramente? Claramente. Vim a Pomerode conversar com o seu Carlos Kennedy, onde ele me colocou, Jair vai conseguir por liminar a fosfoetanolamina. Ele não tem mais, não tinha, até inclusive era um ano que ele tinha sido preso. Então eu comecei a tomar, em 3 meses eu voltei a fazer exames. Do jeito que estava quando eu comecei a tomar, estava, como é que posso ser, estacionado ali. E aí eu fiquei preocupado, até pensei, eu tinha 3 meses. Aí tomei mais 3 meses. Quando fui fazer o exame novamente, aí eu tive a surpresa de que tinha diminuído. Passou-se novamente os 3 meses, diminuiu para menos da metade. Se foi mais 3, praticamente sumiu. Praticamente os nódulos sumiram. Meu pulmão estava limpo. Onde até o próprio oncologista ficou assustado. Cara, é de arrepiar, não é? É de arrepiar essas histórias aí. Mas espera, vamos voltar aqui para a história do meu xará Carlos. Pois não teve jeito e ele foi preso, então, né, 17 dias. E quando estava preso, o peso da tragédia caiu de vez sobre a família. Muitos nem sabem disso. Não sabem a barra que esse cara teve que passar e enfrentar aí. A sua esposa, a Aridina, que sempre esteve ao lado dele nessa missão, sofreu um aneurisma após a prisão do marido. E no dia que Carlos saiu da cadeia com o habeas corpus, ela não resistiu e faleceu. Ela faleceu no dia 1º de agosto de 2015. Cacetada, hein? Carlos perdeu o amor da vida dele e também a razão de continuar, pelo menos naquele momento. Então ele voltou, né, para sua vida comum em Pomerode, marcado para sempre como o homem que tentou fabricar a cura do câncer. Para uns, um herói injustiçado e para alguns poucos, como um irresponsável que brincou de ciência. E agora, no final de 2024, ele acabou de pagar a sua pena. Então hoje ele é um homem livre, né? E não precisa se incomodar mais com a injustiça que fizeram com ele. Conforme ele mesmo diz, faria tudo de novo e sem medo. Houve 2 coisas aqui, uma altamente positiva, tá? com a minha prisão. Que a partir daí a fósforo ficou conhecida no mundo todo. O triste apenas, o lamentável, que foi o óbito da minha esposa, né? No de resto, faria tudo novamente, sem problema nenhum, sem medo.
Os anos passaram, mas a história de Carlos não foi esquecida não, tá? Ele foi homenageado pela Câmara Municipal de Pomerode por sua dedicação e altruísmo. E o vereador Amarildo da Silva, que na ocasião prestou essa homenagem, resumiu bem em suas palavras. Carlos é uma das pessoas que mais trabalhou pela vida e pela saúde nesse país. E realmente, né, gente? O que ele fez foi algo que poucos fariam, sacrificar tudo para tentar salvar vidas. Foi realmente um grande ato que ele fez. Mas a grande pergunta é: por que essa história nos fascina tanto? E eu acho que é porque ela mostra o choque entre duas forças poderosas: a esperança humana e o rigor da ciência. De um lado, famílias desesperadas querendo acreditar em qualquer possibilidade de cura, e do outro lado, a ciência dizendo: precisamos de tempo, testes, protocolos, senão o remédio pode ser veneno. E no meio disso tudo estava Carlos, tentando preencher um vazio que a medicina ainda não tinha conseguido ocupar. E a história de Carlos vai muito além da fosfoetanolamina. O homem que, movido pelo amor à mãe, ajudou a muitas pessoas a acreditarem novamente na vida. Hoje, quando se fala em pílula do câncer, muitos lembram das polêmicas, dos processos, das proibições, mas em Pomerode, quando alguém fala, no nome de Carlos, das pílulas do câncer, o que vem à mente é diferente. É um homem bom que acreditou até o final. Você não acha que a fosfoetanolamina cura pacientes com câncer? Olha quantos casos de sucesso já teve isso aí. E por que não resolve isso logo? E levar esse tema para chegar aí até a indústria bilionária, que é a da farma. Mas não vai ser fácil, mas precisamos continuar tentando. E eu quero saber de você aí, se você já conhecia essa história, o que você acha desse assunto? Você acredita que a fosfoetanolamina pode combater o câncer realmente? Acha que as pessoas melhoraram por tomar a pílula da esperança? Deixa nos comentários então o que você acha. E se souber de algum caso aí que tomou essa pílula, deixa aqui pra gente aí nos comentários, beleza? Pessoal, eu espero que todos aí tenham gostado dessa história incrível de força, empatia e de esperança que o cientista e desenvolvedor da fósforo, o senhor Gilberto, teve ao tentar a qualquer custo validar seus estudos. E também, claro, o meu xará Carlos, por buscar a solução e repassar a todos que necessitavam. Deixa um like aí então se você gostou, achou interessante esse vídeo aqui, e não deixa de se inscrever no canal aí para estar por dentro de mais assuntos como esse e lendas, histórias daqui de Santa Catarina, tá? Deixa um abraço especial aí para todo mundo que está nessa batalha contra o câncer e para todos aí que estão assistindo também, e até o próximo vídeo, tá certo? Tchau!